Deus, glória a Deus. Que noiva linda. Você bebeu esse cálice. Você disse sim para esse noivo amado. Glória a Deus. Então, você é noiva. E na época o noivado, ele era uma cerimônia incrível, porque ele tinha a mesma aliança e força de um casamento. O nome desse noivado era Shidushim, no hebraico. E apesar de a partir daquele noivado eles não morarem juntos, mas tinha a mesma força e a mesma aliança que um casamento. E nós que dissemos sim, né? Nós tomamos esse cálice e falamos para o nosso noivo: sim, nós queremos estar junto, nós queremos essa aliança, né? E nós queremos ser parte disso. Nós agora vamos viver um período como era naquela época. O que acontecia ali depois daquele momento, quando o noivo pedia ali a noiva e pagava o dote, e ele dava a taça e ela aceitava, eles precisavam se separar. Havia ali um momento de separação. Por quê? Porque o noivo voltava para a terra dele e a noiva ficava ali. Então o noivo voltava para casa e a noiva ficava. E por que ele voltava? Porque ele ia preparar um lugar para aquela noiva. Essa história parece muito com a nossa. Essa metáfora entre o casamento e a igreja de Cristo, ela é muito parecida. Porque ele falou: olha, eu vou para o Pai, eu vou deixar o Espírito Santo Consolador. Então, ele foi. E há em nós esse momento de expectativa e espera, como tinha a noiva. E ele diz: olha, eu vou preparar um lugar. E esse lugar chamava Mansion, que daí originou a palavra mansão, que era um lugar de permanência. Não era um lugar para a noiva passear, era um lugar para onde a noiva ia, e ela ia ficar. E assim somos nós, a igreja. Nós aguardamos um lugar. O nosso noivo, ele falou: olha, eu estou indo preparar-vos um lugar. Então o Senhor está preparando um lugar para a igreja. Há algo sendo preparado para nós como igreja. E enquanto isso, a noiva ficava ali na casa do pai, esperando a hora que o noivo ia voltar. E ela passava esse tempo purificando, preparando o enxoval e ficando sempre pronto, porque ela não sabia a hora que o esposo chegaria. Então essa noiva, ela tinha uma vida antes, que ela era uma jovem normal da sociedade, e a partir daquele momento que ela dizia assim: eu bebo essa taça, a vida daquela noiva mudava. Porque aí tudo que ela fazia, tudo que ela comia, tudo que ela vestia, tudo que ela preparava, era porque ela esperava o noivo. A vida dela era diferente. E não é assim conosco, igreja. Quando nós dizemos sim para esse noivo amado, a nossa vida a partir de então, ela é toda para Jesus. A nossa expectativa, o nosso projeto, os nossos sonhos, tudo precisa ser esperando a volta do noivo. Para aquela noiva, não havia nada mais que tivesse tanta importância do que o dia que o noivo ia chegar. E às vezes eu olho para nós e eu olhava às vezes até para mim, e quando eu lia isso, pensava: Deus, eu sou uma noiva que me distraio às vezes. Às vezes nós somos uma noiva que temos tantas coisas e que parece que esse grande dia já não tem mais tanta importância. Nosso emprego, nossos sonhos, tudo que nós temos aqui que tem sua importância, não pode ser mais importante para nós do que a espera do nosso noivo. Porque há uma mansão, um lugar permanente para nós irmos. Nosso trabalho vai passar. As coisas materiais que nós vivemos aqui e que o Senhor cuida e nos dá, elas passarão. Mas há na eternidade um lugar. E essa expectativa de noiva, ela não pode sair do nosso coração. Enquanto nós esperamos,
nós precisamos nos preparar. E ela ali preparava um enxoval, preparava as coisas e se purificava, e tudo na vida dela vivia ao redor. Sabe o que eu fiquei imaginando? Que às vezes essa noiva, o noivo ia vir um horário, e ela não sabia quando, porque ele ia preparar um lugar. E geralmente na época esse lugar era preparado nas terras do pai do noivo. Então ele ia para a terra do pai do noivo, e ele ali ou construía uma casa para ela, ou um quarto, um lugar para receber ela, naquele lugar. E ele dizia, eu vou voltar, mas ele não dava uma data, tinha um dia. Não era igual hoje, né? Manda o WhatsApp a hora que você estiver vindo. Não, o noivo foi, e ela ficava ali esperando. Durava em média 1 ano, só que poderia durar mais, porque ele ia ter que fazer aquele lugar, preparar. E sabe o que é incrível? Que na época, quem dizia que estava bom, estava jóia, e estava pronto, era o pai do noivo. Esse versículo diz muito também, essa metáfora com a igreja, né? Olha, o dia e hora, ninguém sabe, somente o pai. Porque era uma metáfora ao casamento judeu, que o pai avaliava a casa, o pai avaliava o lugar, e dizia assim para o noivo, olha, está pronto, vai lá buscar ela. Vai chegar um dia, que o pai vai dizer, está pronto, vai buscar a minha noiva, está tudo pronto, chegou a hora. Talvez pode parecer que está demorando, mas vai chegar a hora. O noivo vem, o noivo vem, ele vem. Igreja, noiva linda, não perca a esperança, o noivo vem. Não se distraia, o noivo vem. Não tenha outros amores, o noivo vem. Não troque nada da sua santidade por coisas passageiras, o noivo vem. E isso precisa ser a coisa mais importante da nossa vida. Essa precisa ser a nossa maior expectativa, o nosso maior sonho. A gente precisa acordar de manhã e dizer, será que é hoje? Será que é hoje? Hoje está um domingo perfeito para o noivo vir. Hoje está um feriado maravilhoso para o noivo chegar. E essa noiva ficava na expectativa, e eu imagino que alguns noivos demoravam mais. Alguns talvez estavam mais longe e demoravam mais voltar. E de repente alguém chegava nela e dizia, não veio? Não está demorando muito? Será que ele ainda vem? Será que ele ainda não, será que ele esqueceu? Faz aqui, ó. Vamos lá. Vamos conhecer outros amores enquanto isso. E eu imagino que aquela noiva dizia, de jeito nenhum, estou pronta, porque ele vem. Ele vem. E todas as expectativas dessa noiva estavam naquele grande dia que o noivo viria. Coríntios, 2 Coríntios 11:2 diz, tenho ciúme de vocês, com o ciúme que vem de Deus. Eu vos prometi a um único marido, a Cristo, para apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então essa noiva, ela precisa ser pura e fiel. Não podemos ter idolatrias, manchas. Não somos uma noiva qualquer. Nós somos a noiva mais cara, do dote mais caro que poderia existir. Alguém teve que morrer. Foi preço de sangue. Então nós precisamos ser uma noiva pura. Que seja uma noite de nós olharmos para dentro de nós e ver qual noiva eu tenho sido, como eu tenho vivido os meus dias. Será que eu já perdi a expectativa que o meu noivo vem e hoje eu estou flertando com outros amores? Será que eu estou tirando a minha roupa limpa e voltando a usar a minha roupa de faxina, porque eu não sei se ele vem? Vou ficar com essa roupa suja aqui mesmo. A expectativa do noivo é algo que precisa nos mover. Nós somos a igreja dos últimos dias. Tudo indica que o nosso noivo já está às portas. E nós precisamos nos manter puros, limpos, imaculados, como aquelas noivas quando esperavam seu noivo, que todos os dias elas acordavam de manhã e cuidavam de tudo para que tudo estivesse perfeito, porque o noivo viria. Efésios
5:25 diz: marido, ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, e tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O banho da noiva, a noiva entrava naquela água, e aquela água lavava a noiva. E nós temos um solvente para nos lavar. O que diz aqui? Que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos lavar da palavra de Deus, cuidar que a palavra de Deus faça uma vistoria, um raio-x de nós mesmos, e essa palavra nos mostre onde nós precisamos nos limpar e nos lavar, para que nós sejamos uma noiva pura, nós sejamos aquela noiva com as vestes limpas. Nós conseguimos olhar hoje dentro de nós e ver qual noiva cada um de nós tem sido. Será que nós não somos uma noiva distraídas, que outras coisas têm ocupado o lugar dessa expectativa? E diz mais aqui: sem mancha, sem sujeira, sem contaminação com o mundo. Quantas coisas vêm, quantas bandejas, nos são oferecidos, e às vezes nós ali no nosso dia a dia nos esquecemos que o noivo virá. Perdemos a expectativa, porque essa noiva todos os dias, eu imagino que ela acordava e olhava para o caminho e dizia: pode ser hoje, pode ser hoje. E há muitos anos atrás, a igreja ela tinha muito mais expectativa sobre isso, falava muito mais sobre isso, mas hoje nós estamos vivendo uma época de tanto a fazer, tanta ocupação, tanta preocupação, e às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: meu Deus, será que eu ainda espero o noivo? Você ainda espera o seu noivo? Ele vem. Ainda que a circunstância e as vozes digam: ele está demorando, fica tranquilo, ainda vai dar tempo. Ele vem. Ele vem. Ele nunca fez algo, prometeu algo que ele não cumprisse. E a nossa breve vida aqui nessa terra precisa ser gerada em nós um desejo de todos os dias nos prepararmos, porque o nosso noivo vem. E diz que essa noiva, ela é sem mancha e sem ruga. Sabe o que quer dizer? Que não é uma noiva envelhecida, acabada, de olhar caído. É uma noiva formosa, feliz, apaixonada. Você se lembra quando você conheceu Jesus? Você se lembra quando você bebeu esse cálice e disse: eu sim? Consegue lembrar de quando você levantou a sua mão e falou: Jesus, eu te aceito? Era só Jesus. Jesus no café da manhã, Jesus na hora do almoço, orava para dormir, orava para comer, orava quando comprava o carro, orava para atravessar a rua. Só que os anos estão se passando, e às vezes nosso amor pelo nosso noivo está se esfriando. Nos esquecemos dele, já não estamos tão apaixonados, já estamos envelhecidos, tristes, cabisbaixo. Mas ele vem buscar uma noiva limpa, lavada no sangue dele, que se purifica, que espera, uma noiva que não tem ruga, que tem um lar jovial, que ela é renovada, que ela é apaixonada como no primeiro dia. Se você tem perdido o amor ao longo dos anos, o Senhor nesta noite quer renovar o seu amor pelo seu noivo. O Senhor quer fazer o seu coração queimar de amor outra vez. Que você acorde olhando no caminho: pode ser hoje, eu quero me encontrar com meu noivo. Voltar à expectativa, voltar a queimar, voltar a desejá-lo, voltar a se preparar para ele. Quando nós começamos a namorar, nós não somos assim: a melhor roupa, o melhor sapato, nós não nos ajeitamos todos, não vamos de qualquer jeito. Eu me lembro que quando eu conheci meu esposo, uma vez eu fui para o culto, não sabia que ele iria, fui com o sapato aberto no bico do pé, e quando eu o vi entrando na igreja, ele pegou uma dispensa lá na aeronáutica na época, eu quase arranquei o pé com o sapato junto, porque ele estava lá, e como que ele ia me ver com o sapato daquele jeito? Era começo, era início, era paixão, tem que estar tudo em ordem. Não é assim aos namorados e noivos? Aos recém-casados,
Só que o tempo vai passando, a adversidade vem, as dificuldades, os enfrentamentos, e se não cuidarmos, esse amor vira rotina, e eu fico uma noiva envelhecida, chata, rancorosa, que não me preocupo mais. E com Deus, com o nosso noivo não é diferente. Nós o aceitamos e vamos cheios de amor, expectativa, e todo dia falamos, Ele vem, ia dormir, Senhor, se Tu voltares essa noite. Só que os anos se passam, e essa noiva se esfria, e essa noiva flerta com outros amores, e essa noiva não se importa mais com a roupa. Mas o noivo quer novamente essa igreja apaixonada, essa igreja limpa, essa igreja que o olhar dela brilha. Só de falar o noivo vem, ela fica, nossa, não há nada que eu queira mais que isso. Nada nesse mundo precisa deslumbrar diante dos meus olhos do que um dia eu vou me encontrar com meu noivo. E pode ser hoje, e esse pode ser nosso último culto, e essa pode ser a nossa última noite, e amanhã pode não chegar, o nosso noivo vem. Que possamos voltar a nos tornar esta igreja apaixonada, que os nossos olhos voltem a brilhar quando nós falarmos do nosso noivo, que ele seja a nossa coisa mais importante, que esse dia seja o dia mais importante e esperado da nossa vida. Se levante, queridos, peça ao Senhor, Senhor, faz que o coração da tua noiva volte a arder e a queimar por ti, Senhor. Nos perdoa se temos flertado com outros amores, se não temos cuidado da nossa roupa, se não temos cuidado das nossas vestes, se não temos nos importado mais, se não temos olhado para o caminho e dizendo, pode ser hoje. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a tua noiva, Jesus. Queremos nos apaixonar outra vez. Queremos te amar outra vez, como na primeira vez. Queremos, Senhor, ser uma noiva limpa, sem ruga, jovem. Uma noiva que os olhos brilhem pelo seu noivo. Que esse dia seja o dia mais esperado das nossas vidas. E que nada nesse mundo tire a nossa paixão pelo nosso noivo. Nós te esperamos, noivo amado. Nós te esperamos, noivo amado. Nós te esperamos e nós te amamos.